Boa noite, irmãos que estão acompanhando pela internet. Boa noite, os que estão presentes aqui. Já quero começar, pedindo desculpa porque eu não tenho a eloquência do Thiago, assim. Eu não tenho, essa habilidade que ele tem de falar com as câmeras, assim. Então, já começar com essa ressalva aí. Abra uma palavra em 2 Pedro 1:20. Nesse pequeno trecho de 2 Pedro, o apóstolo Pedro ele faz uma defesa do Evangelho, principalmente pontuando que o Evangelho ele não tem origem em fábulas humanas, ele não tem origem em nenhuma ideia que alguém teve. E exatamente nesse versículo ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, ele fala nesse versículo que nenhuma profecia, nada que está contido nas Escrituras veio de interpretação pessoal. E então, nesse trecho, durante todo o capítulo 2, o capítulo 1, ele começa a fazer essa defesa do Evangelho. Ele reforça a veracidade e a realidade do Evangelho. Mas um ponto que eu queria anotar aqui com vocês é que ele começa essa frase desse versículo com essa pequena afirmação. Antes de mais nada. Eu até parei para pensar, poxa, por que antes de mais nada, Porque parece que antes de qualquer pensamento que a gente tenha, qualquer dúvida, qualquer questionamento que a gente tenha a respeito das Escrituras, ele fala isso. Antes de mais nada, atualmente, que não teve origem humana. Mas, na verdade, foi uma inspiração divina. Como é que ele continua a falar no versículo depois, Então, no período lá do Novo Testamento, eles sofriam muito com os sofistas, Sofistas era uma classe de filósofos que eles ganhavam dinheiro fazendo discursos nas praças e nos locais públicos, distorcendo verdades. São mais ou menos nos que os pós-modernistas fazem hoje, assim. Pegam uma verdade, distorcem ela toda, só que eles fazem isso por dinheiro, Hoje o interesse é um pouco mais diferente, mais político. Mas nesse sentido que Pedro já veio combater também essa doutrina dos sofistas, E segundo Calvino, tem uma tradução muito comum para esse trecho, que é a seguinte: que nenhuma profecia da Escritura provém de um impulso ou de uma invenção particular. É uma tradução bem interessante também, que não é algo que surgiu assim do nada e, na verdade, essas já são profecias do Antigo Testamento que vieram se cumprir e em Cristo elas se completaram, elas chegaram na sua plenitude. Mas o questionamento que fica é por que isso é importante? Por que é importante a gente saber, antes de tudo, que a Escritura não teve uma interpretação pessoal, ela não teve origem de filosofias humanas? Por que é importante a gente saber disso? O cristianismo, a religião cristã, o cristianismo é totalmente fundamentada e centralizada em Deus e nas palavras que Deus disse. Completamente. E aonde que a gente encontra as palavras de Deus hoje? Na Bíblia, nas Escrituras. Por isso que isso é tão importante. Por isso que é importante a gente entender que não tem origem humana. Então, no sentido de a gente colocar a Bíblia em foco e contrastando com esse versículo, eu quero expor 4 aspectos das Escrituras que a gente tem que ter muito claro na nossa mente. A autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Quatro aspectos. Começando pela autoridade das Escrituras. Todas as palavras que a gente encontra na Bíblia são as palavras de Deus. Desobedecer o que está escrito na Bíblia é desobedecer o próprio Deus. E obedecer o que está escrito na Bíblia é obedecer a Deus. Nesse sentido, a gente tem que
vigiar, cuidar com o que a vontade de Deus expressa nas Escrituras, para que a gente saiba o que obedecer, de que forma obedecer e o que a gente deve pensar a respeito do que a Bíblia fala, a respeito do que Deus fala na Bíblia, né? Paulo diz na carta de 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso não se aplica só ao Antigo Testamento. Tanto que Pedro, nesse mesmo livro, ele faz uma referência de que algumas pessoas estavam distorcendo os escritos de Paulo da mesma forma que distorcem as demais escrituras. Ou seja, os próprios apóstolos naquela época já consideravam os escritos de Paulo como sendo a escritura, como sendo já a palavra de Deus. E em Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim, não precisa abrir, eu vou só ler aqui. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e em várias formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem o universo foi criado. Aqui a gente tem um testemunho das Escrituras sobre ela mesma. É um ponto muito interessante isso aqui nesse sentido, porque Deus tem falado de várias formas e de várias ocasiões, como, por exemplo, pelas promessas que foram feitas no Antigo Testamento para o Novo Testamento da vinda do próprio Messias. Então, a autoridade da palavra reside no fato de que elas são a palavra do próprio Deus e não existe nenhuma autoridade acima de Deus. Então, a Bíblia possui a autoridade de Deus. A gente tem que entender bem claro isso. Então, como nós temos a capacidade de entender que as palavras contidas na Bíblia são de fato as palavras de Deus? Como que a gente consegue compreender isso? Como a gente consegue ler na palavra e, mas como é que eu sei que isso é de fato a palavra de Deus? A gente tem estudado no livro do Jerry Bridges, o Evangelho para a Vida Real, de que nós somos comprados, Deus nos comprou por adoção, né? Nós somos filhos de Deus por adoção. E Jesus fala nesse mesmo sentido que quem pertence a Jesus reconhece sua voz. Jesus fala, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Nesse sentido que os cristãos hoje reconhecem a palavra de Deus como sendo as palavras de Deus. Quem é filho de Deus vai reconhecer a voz do seu pastor, que é as palavras contidas na Escritura. Engraçado é que a gente ouve muita gente, de um lado, a gente ouve cristãos reclamando que, poxa, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo. Como é que eu vou saber como é que é a voz de Deus? Como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para minha vida? Daí a gente pergunta para esse cristão, né, para esse filho de Deus, como é que está a leitura bíblica dele? A Bíblia está lá, né, acumulando poeira. Mas lógico que não vai ouvir a vontade de Deus. As palavras de Deus estão contidas na sua Escritura. E a autoridade de Deus sobre a nossa vida vem por meio da Bíblia. Então, se o cristão não lê a palavra, ele não vai ouvir a voz de Deus mesmo. Não tem como. Vai ouvir de onde? Vai ouvir um anjo? Não é bem assim. E do outro lado dessa moeda, a gente vê algumas pessoas caindo para ateísmo porque nunca ouviram ou ouviram a manifestação de Deus. Também, de um lado, porque nunca leram a palavra e, de fato, nunca vão entender. E, por outro lado, para quem é cristão, porque a palavra de Deus nunca foi pregada a eles, né? O que é um pouco difícil hoje em dia, por causa da internet, mas, enfim, pode acontecer. Que, no caso, essa é uma vergonha para nós, né? A gente deveria pregar mais a palavra de Deus para essas pessoas. Então, como filhos de Deus, além de a gente ouvir a voz dele e reconhecer a voz como um pastor, nós temos ainda o Espírito Santo que trabalha em nós com um testemunho de que somos filhos de Deus. Também a gente viu isso no nosso estudo, né, mas para quem não acompanhou, o próprio Espírito Santo, para quem é cristão, para quem é filho de Deus, testemunha nos nossos corações de que somos filhos de Deus. Nesse sentido, vem quando a gente lê um pouco da palavra, a gente vê que aquela palavra, ela vive, ela fala conosco, ela de alguma forma transforma a gente, né? Então é o Espírito Santo que faz com que o leitor tenha o seu coração aquecido pelas palavras de Deus. Da mesma forma que a palavra também testemunha nisso, quando Jesus, começando por Moisés e decorrendo por todos os profetas, fala nos dois discípulos a caminho de Emaús lá, que ele era o Filho de Deus. E as palavras de Cristo, depois eles comentavam que queimavam o coração deles, aqueciam o coração deles. Justamente nesse sentido de que
o próprio Cristo, naquele tempo, testemunhando dele mesmo nas Escrituras, das profecias que tinham sido feitas a respeito dele. Por isso que aqueles dois discípulos sentiam o coração deles aquecidos, porque eram as palavras do próprio Deus. E os dois eram filhos de Deus, então, portanto, sentiam isso. Então, Jesus deu esse testemunho a respeito dele, né? Ele é o cumprimento das profecias. Portanto, entendendo que as Escrituras são de fato a palavra de Deus, a gente deve buscar conhecer, estudar, se dedicar, se debruçar sobre as Escrituras e se alimentar dela diariamente. E para que a gente possa ter um claro entendimento do que nela está escrito, né? E se a gente procura ter um relacionamento com Deus, a gente deve ouvir, entender e praticar o que Deus diz. E o que ele diz está na Bíblia, está nas Escrituras. E a Bíblia contendo a autoridade que ela contém, a gente deve ser obediente a ela. Então, sabendo da autoridade da Bíblia, vamos para o segundo aspecto, que é a clareza. A clareza das Escrituras. A gente já ouviu muitos ditados de muita gente falando que a Bíblia é só para os padres ler. A Bíblia, se lê muito da Bíblia, a gente fica louco. Né? Esses ditados principalmente mundanos. E no Renner tem um ditado novo que a lei mata, mas o Espírito vivifica, né? Que, como se fosse o excesso de leitura da Bíblia que fosse matar alguém. Mas não é nesse sentido, né? Esses ditados eles não são verdadeiros. Na verdade, são mentirosos. Né? E a gente acaba não questionando. A gente acaba não questionando as mensagens que a gente recebe, o que a gente ouve, ou que a gente ouve, por exemplo, na internet, ou pregador de YouTube, ou coach de Instagram, né? Esses caras que falam o evangelho, que não é muito bem o evangelho, e a gente acaba não questionando isso, não questionando se o que está sendo pregado ou o que está sendo dito é de fato o que está nas Escrituras, né? Nesse sentido, a Bíblia é clara o suficiente para que... Acho que eu pulei uma página, peraí. A Bíblia é clara o suficiente para que qualquer um não só alcance a salvação por meio da fé em Cristo, como também se desenvolva na fé cristã. Pedro diz que alguns trechos da Escritura são difíceis de entender, da maneira que Paulo fala, né? Paulo escrevia de algumas formas que ficava difícil de entender, e Pedro deixa isso claro. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro nesse segundo ponto, da clareza, que a Bíblia, ela é clara, absolutamente clara e totalmente compreensível em tudo que é necessário para se alcançar a salvação. Tanto para quem está lendo as Escrituras, tanto para quanto alguém está ouvindo de alguém, né? Ouvindo a exposição das Escrituras de alguém. Então a Bíblia, ela é clara em tudo que a gente precisa para conhecer Deus, para conhecer a salvação de Deus. Mas a Bíblia diz também que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, nesse sentido, uma mera leitura racional não é capaz de salvar alguém. Simplesmente uma leitura como se fosse um livro de história, por exemplo. Nesse sentido, não vai salvar ninguém. Mas o que a gente precisa, para quem é cristão, a gente tem que ler as Escrituras pedindo para que o Senhor torne essas palavras vida, para que elas fiquem claras para nós. E para quem ainda não é cristão, essa leitura tem que ser feita, ou essa exposição de alguém, ouvir de alguém essa exposição, também tem que ser feita mediante a oração. Para que quando a gente está falando para alguém, que a gente ore para que o Senhor abra os olhos do coração, do entendimento daquela pessoa, para que ela consiga ver a palavra de Deus como sendo o Evangelho, e para quem é cristão, ler para que o Senhor transforme aquelas palavras em vida dentro dos nossos corações, né? Tá. Agora, sabendo que a Bíblia é clara nesse sentido, vamos falar do terceiro ponto, que é a necessidade da Bíblia. É uma verdade que a Bíblia é clara em tudo que as pessoas precisam para serem salvas. Mas outra verdade é que a gente não pode encontrar salvação fora das Escrituras. Isso é um ponto importante. A gente precisa da Bíblia ou de alguém que faça a exposição bíblica para entender o que é necessário para se obter a salvação, o perdão dos pecados e saber o que Deus quer de nós. Paulo fala em Romanos 10:14 que
Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus. Então a fé ela é produzida no coração, no nosso coração, pela pregação da palavra de Deus. Então, tendo a Bíblia a autoridade de Deus para ministrar nos nossos corações, sendo ela clara a respeito do que precisamos para sermos salvos, ela é necessária no sentido de que sem ela não é possível alcançar a salvação. A gente não pode encontrar a salvação fora das Escrituras. Aí, nesse sentido, a gente tem que pontuar outra coisa, que a salvação, sendo a Bíblia necessária para a salvação, ela nunca vai poder ser encontrada em uma religião que não tenha a Bíblia como seu fundamento, né? Como seu meio principal ali de vida, e nem é nessas seitas que alteram a Bíblia a fim de tentar ali fazer com que as suas doutrinas fazem sentido. A Bíblia ela é como palavra de Deus, então nenhuma religião pode oferecer salvação se não tiver a Bíblia como seu meio de salvação, né? Como seu fundamento da religião. Da mesma forma que o homem alcança a salvação por meio das Escrituras, é por meio dela também que a salvação se desenvolve. Da mesma forma que a gente se alimenta todos os dias, a gente toma o nosso café da manhã, almoço e jantar, dessa mesma forma a gente precisa da Bíblia como nosso alimento, nosso pão diário, para que a nossa vida se desenvolva, né? Como Jesus falou em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez ele colocando aqui a palavra de Deus como sendo alimento. Então, como vários versículos tratam a palavra de fato como sendo a palavra de Deus, né? E aonde estão essas palavras de Deus? Na Bíblia, mais uma vez. Então, a Bíblia, além de ser o meio pelo qual chegamos à salvação, é o meio pelo qual pelo qual perseveramos em Cristo, é também completamente suficiente para que a gente receba todas essas coisas em sua plenitude. Então, além de ser necessária, além de ela ter autoridade de Deus, ser totalmente clara, ser necessária, absolutamente necessária, ela é suficiente. Nada além das Escrituras é necessário para que a gente obtenha a salvação. E nisso Paulo fala para Timóteo, na carta de Timóteo 3, versículos 16 e 17, o seguinte versículo: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a Escritura é inspirada, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. A Bíblia, ela traz plena capacidade para que a gente cumpra todas as obras pelo qual Deus já nos capacitou a cumprir, como diz em Efésios. Então, a Bíblia é totalmente suficiente. Então, nesse sentido, a gente tem que perguntar, tendo a Bíblia como necessária e suficiente, sendo autoridade, a gente tem que perguntar para Deus o que Deus quer que a gente faça em relação a isso. Qual é o nosso... o que a gente deve pensar sobre determinados assuntos, como a gente deve agir em determinadas situações, quais comportamentos eu tenho que olhar para a minha vida e ver que, poxa, esse meu comportamento não está conforme o que a Bíblia diz que um cristão deve agir. A gente tem que sempre contrastar a nossa vida com o que Deus fala nas Escrituras, né? Então a gente deve levar nossa mente cativa a Cristo por meio das Escrituras, para a gente entender qual que é a vontade de Deus para nós. Daí, nesse sentido ainda, um outro aspecto importante da suficiência das Escrituras é o que diz respeito à lei de Deus para nós, especialmente na revelação completa do Evangelho no Novo Testamento. Ao contrário do que era praticado no Novo Testamento pelos fariseus, que eles viam de anos e anos e anos de tradições acumuladas, colocadas dentro da vida cristã, a gente não deve agir dessa maneira, né? A gente não deve colocar nas Escrituras coisas que não, sendo a Escritura suficiente, colocar fardos a mais para que as pessoas alcancem a salvação, né? A gente deve meio que, enfim, não colocar regras ou tradições humanas que acabam impedindo o homem de alcançar a salvação. Paulo exorta nesse sentido em Colossenses
Quando ele diz que quando morremos com Cristo, morremos também para as tradições humanas, a falsa religiosidade do mundo e regras como não toques, não proves, não pode isso, não pode aquilo, tem que se vestir de determinada forma ou tem que usar um acessório na cabeça, né? Vocês sabem que eu estou falando do véu. Enfim, apesar de terem aparência de santidade e sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e rígida disciplina, não possuem valor algum para refrear as paixões da carne. Nenhuma tradição humana, além das Escrituras, além da suficiência das Escrituras, do Evangelho, é capaz de refrear as paixões da carne, ou é capaz de mudar a natureza humana nesse sentido. Somente a vida de Cristo em nós é suficiente e capaz de alterar isso, de mudar a nossa natureza, né? Então, apesar de a Bíblia não responder a cada questão exatamente como a gente procura, ela é suficiente para responder tudo o que a gente precisa. Tem coisa que a gente de fato pergunta, né? Faz uns questionamentos assim absurdos, que nem a gente estava fazendo no estudo ontem, né? Umas coisas assim que não tem como saber, não tem como saber mesmo. Mas a Bíblia, ela é suficiente para que a gente alcance a salvação. E alcançando a salvação, quando a gente chegar no céu, na glória com o Pai, as demais coisas vão ser reveladas a nós. Acreditamos, pelo menos. Então, todos esses questionamentos que a gente tem a mais vão ser solucionados no céu, ou o Senhor vai nos responder quando a gente for salvo, enfim. Mas para se alcançar a salvação, essa é a grande maravilha da graça. Para que a gente alcance a salvação, para que qualquer um alcance a salvação, a Bíblia ela é suficiente. O que Deus fala nas Escrituras é suficiente. Então é necessário e é suficiente e tem autoridade para fazer isso. E é claro para que todo mundo entenda. Então, hoje existe muita discussão e divisão na igreja, exatamente por esses pontos que não são expressamente revelados nas Escrituras. Mas sabendo que a Bíblia é suficiente pela autoridade que ela tem, justamente por serem as palavras de Deus, ela tem tudo suficiente para que a gente viva uma vida individual totalmente conforme aquilo que Deus quer, a nossa vida individual no sentido de a gente ser justificado, de a gente evoluir em santificação e futuramente ser glorificado, tanto na nossa vida coletiva, como a gente deve viver como igreja, principalmente nos quesitos mais básicos, né, como a gente deve agir como igreja e como a gente deve agir diante do mundo como igreja. Então, esse foi o ponto da necessidade. Então, para finalizar, eu vou só fazer um breve resumo das coisas para que a gente tenha isso bem fixado na mente. 1. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse versículo deve ser memorizado. Acho que é importante a gente ter isso em mente, como Pedro falou, antes de antes de qualquer coisa. Nenhuma profecia provém de interpretação pessoal. A gente deve entender isso. Para que a gente use a palavra, como Paulo fala em Efésios 6, como a espada do Espírito, para que a gente afaste toda a dúvida de Satanás que é colocada nas nossas mentes, para que a gente encerre, né, elimine qualquer dúvida que possa vir nas nossas mentes em relação a isso. Daí, em relação ao primeiro ponto, a Bíblia é a autoridade de Deus, ela tem a autoridade de Deus. A autoridade da Bíblia reside no fato de elas serem as palavras do próprio Deus. E não existe nenhuma autoridade acima de Deus. Desobedecer a palavra de Deus é desobedecer a Deus. E ouvir a palavra de Deus é ouvir a Deus. Segundo ponto, a Bíblia é clara a respeito da salvação. A Bíblia é clara o suficiente para que qualquer um não só alcance a salvação por meio da fé em Cristo, como também se desenvolva na vida cristã. O terceiro ponto, a Bíblia é necessária para a salvação. Nós precisamos da Bíblia ou de alguém que faça exposição bíblica para entender o que é necessário para se obter a salvação, perdão dos pecados e saber o que Deus quer de nós. A salvação não pode ser encontrada fora da Bíblia. E o quarto ponto é que a Bíblia é suficiente para a salvação. Além de ser o meio pelo qual chegamos à salvação, é o meio pelo qual perseveramos em Cristo. É também completamente suficiente para que obtenhamos essas coisas em plenitude. Então, eu espero que esses 4 pontos tenham ficado claros, apesar de
de eu não ter essa eloquência do Tiago, assim, né? Muito menos a memória que ele tem de memorizar um sermão inteiro desse. Mas eu espero que esses 4 pontos tenham ficado claro na mente de vocês, né? De que a Bíblia tem autoridade sobre as nossas vidas, a Bíblia é clara a respeito da salvação, a Bíblia é necessária para se obter a salvação e ela é totalmente suficiente para que a gente obtenha a salvação, santificação, frutos do Espírito, vida cristã plena, felicidade em Cristo e qualquer outra coisa que a gente possa imaginar que Deus possa nos dar infinitamente mais, como a gente já viu. Amém? Vou orar então. Senhor Deus, que Tu possas, Senhor, apesar de mim, Senhor, imprimir, Senhor, essas palavras no coração dos nossos irmãos, Pai. Para que a gente possa, Senhor, olhar para Tuas Escrituras, Senhor, com um olhar um pouco diferente, entendendo, Senhor, que Tu fala por meio delas, que as Tuas palavras estão ali contidas, Senhor, que Tu tens autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas por meio dessas palavras, Senhor. Te damos graças porque elas são claras para que qualquer um possa entender, Senhor, que não há salvação além de Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque ela é necessária e ela chegou até nós, Senhor, de anos e anos, Senhor, conservando o texto fiel, Senhor, daquilo que Tu queres para nós, Pai. E ela é completamente suficiente, Senhor, da mesma forma que Cristo, somente Cristo é suficiente para que a gente consiga a salvação, santificação, justificação, Senhor, para um dia estarmos contigo, Pai. Te agradecemos por tamanho tesouro que Tu tens colocado nas nossas vidas, Senhor, que muitas vezes a gente acaba subestimando, abandonando, deixando de lado, dando prioridade às coisas deste mundo. Mas te agradecemos, Pai, te agradecemos por esse tesouro e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.